A maioria das pessoas acham que o Theatre of Tragedy é o grande precursor em alternar vocais masculinos, guturais, com aqueles líricos femininos. Mas muito antes da sua formação, que foi em 1993, mais precisamente lá em 1991, surgia também nos porões noruegueses o Paradigma, que veio com a mesma proposta. O estilo do Paradigma é daquele velho conhecido nosso, Death Doom Metal, que alternava vocais guturais masculinos e vocais líricos femininos, bem ao estilo Beauty and the Beast, como popularmente foi chamado mais tarde. Mas que naquela época, ou seja, no início dos anos 90, era considerado algo muito excêntrico. Algumas bandas arriscavam colocar vocais femininos, mas não se arriscavam tanto. Por exemplo, tinha o Paradise Lost na música Gothic, o Anathema arriscou isso no Serenades, o The Gathering estava dando seus primeiros passos ainda para esse caminho, mas nenhuma banda tinha realmente abraçado esse estilo. A primeira demo do Paradigma foi lançada em 1991, chamada The New Paradigma, que era uma linha mais death thrash metal, ou seja, não tinha muito a ver com o que eles fariam mais tarde. A proposta mesmo mudou na demo de 1994, As Autumn Dies, onde eles incluíram uma vocalista feminina e o som passou a ser aquele Doom Gothic Metal que alternava vocais masculinos e femininos, como eu falei anteriormente. O disco de estreia da banda, intitulado Mareveres, foi lançado em 1995, exatamente no mesmo ano que o Theatre of Tragedy lançou seu primeiro disco. A similaridade entre as duas bandas não era pouca. Ambas eram do mesmo país, tocavam o mesmo estilo musical, porém todo mundo sabe, né? Quem se deu bem mesmo foi o Theatre of Tragedy, que teve uma longevidade muito maior. Depois de lançar o Mareveres, a banda chegou a fazer alguns shows ali pelo underground europeu mesmo, porém não teve tanta repercussão. A banda retornou em 1996 com o EP Skad, porém uma tragédia aconteceu logo em seguida. O vocalista Einar Fred não sei o que, o nome tá aí pra vocês lerem, cometeu suicídio e depois disso a banda praticamente encerrou suas atividades. Então fica aquela pergunta, né? Qual das duas bandas realmente inventou esse tipo de som? Vamos analisar o seguinte: o primeiro disco do Theatre of Tragedy foi lançado em julho de 95. Já o Mareveres do Paradigma foi lançado em abril daquele ano. Ou seja, o Paradigma lançou seu disco primeiro, com essa proposta Death Doom Metal com vocais masculinos e femininos alternados. Mas tem outra coisa que a gente precisa levar em consideração. Aquela primeira demo do Paradigma, aquela lá de 1991, não vinha com essa proposta. Era um som mais cru, mais voltado pro death thrash metal e não tinha vocais femininos. Essa proposta eles foram trazer somente na demo de 94, a As Autumn Dies, que foi lançada em agosto. Ou seja, depois do lançamento da primeira demo do Theatre of Tragedy, lançado também naquele ano, porém em maio. Ou seja, não nos convém ficar aqui perguntando quem inventou o que, enfim. Mas é legal a gente saber que além do Theatre of Tragedy, também tinha uma banda do mesmo país que eles, da mesma época, que fazia um som praticamente igual. Então fica a dica aí de mais uma banda praticamente desconhecida da maioria das pessoas, mas a gente que é do metal, a gente sabe que a banda não precisa ser famosa para ser boa, né?